Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Hoje eu preparei para você um vídeo muito interessante. Eu não sei se você conhece Ellen White, mas ela é considerada pela Igreja Adventista como um espírito de profecia. Hoje eu vou te mostrar como que a Bíblia apresenta o diabo e como que é o diabo de Ellen White. Vai ser um vídeo muito interessante, então vem comigo, chegou a hora de Teu Lugar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um like pra gente e ative o sininho das notificações para você ser avisado de quando sai um conteúdo novo aqui para você. Hoje eu vou trazer mais um vídeo apologético. E você sabe, você que acompanha aqui o Teu Lugar já ao longo dos anos, você sabe que o que nós trazemos aqui de conteúdo apologético é sempre muito equilibrado, com toda a educação, né, com toda a documentação necessária para que a gente seja pautado na verdade, não em desonestidade ou desinformação, né? E nós não estamos aqui para falar mal de ninguém ou gerar nenhum tipo de polêmica na internet, né? O que nós queremos aqui é trazer educação, trazer informação para todos os seguidores aqui do Teu Lugar. Às vezes as pessoas confundem apologética com falar mal, né? Falar mal é uma coisa muito diferente de você fazer uma análise doutrinária à luz da Bíblia, né? Então, analisar uma doutrina é diferente de você falar mal de alguém ou de alguma pessoa, de alguma igreja. Eu não estou aqui para falar mal de nenhum adventista. O que eu vou fazer aqui agora é apenas uma análise teológica de textos de Ellen White com relação a Satanás, tá bom? Bom, você conhece Satanás através da Bíblia, né? A Bíblia mostra alguns textos e que ilustram ali como que é Satanás, ou pelo menos como que é o comportamento dele. Você vai ver Satanás, por exemplo, no Éden tentando Adão e Eva, né? Você vai ver Satanás, por exemplo, no livro de Jó, quando ele se apresenta ali a Deus e conversa com Deus e tenta destruir a vida de Jó, né? Você pode também interpretar lá nos livros proféticos de Isaías 14 e Ezequiel 28 como sendo esses textos a queda de Satanás, né? A queda do céu de Satanás. No Novo Testamento nós temos muito mais luz a Satanás, quando você vê, por exemplo, Jesus sendo tentado pelo diabo lá em Mateus capítulo 4. Você vê também no Apocalipse um grande número de versículos que mostram sobre o diabo, né? O dragão, a antiga serpente, que é Satanás, o diabo sendo preso por 1000 anos, depois o diabo sendo solto, depois o diabo sendo lançado no lago de fogo e enxofre, sendo condenado. Nós temos essas informações na Bíblia. Talvez essas informações são as informações que você conhece. Mas eu quero te mostrar algumas informações que Ellen White traz sobre o diabo. Por isso o título do vídeo, O Diabo de Ellen White, né? Bom, se você não sabe quem é Ellen White, vai aparecer para você na tela um slide, e eu vou começar a mostrar aqui através de slides, que assim fica mais didático para você poder aprender, tá? Bom, essa imagem que você está vendo aí na sua tela é a imagem de Ellen White. Ellen White, ela nasceu em 1825, faleceu em 1915, e ela é considerada como o espírito de profecia. Os adventistas acreditam que seus escritos são inspirados no mesmo grau de inspiração da Bíblia. Então, os adventistas acreditam que Ellen White recebeu um dom de profecia e que o grau de inspiração de Ellen White é igual ao grau de inspiração da Bíblia. Ela só não é canônica, mas ela tem o mesmo grau de inspiração. Para não falar que eu estou inventando isso, eu fiz mais um slide aqui para você ver. Olha o que está na Revista Adventista, de fevereiro de 1994, na página 37. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Então a Igreja Adventista e os adventistas não acreditam que Ellen White seja diferente ou tenha um grau de inspiração diferente das Escrituras Sagradas, tá? Só para você saber, talvez você nunca teve contato com Ellen White, não sabe quem é, e por isso eu estou te mostrando aqui. Mas eu vou te mostrar como que ela mostra agora Satanás, tá? Veja comigo os escritos dela que são considerados inspirados pela Igreja Adventista. Primeiros escritos, página 145. Seu semblante, aqui ela vai mostrar alguns aspectos, algumas características de Satanás, né? Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade.
Sua testa era larga, era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, seu porte nobre e majestoso. Mas quando Deus disse a seu filho, façamos o homem à nossa imagem, conforme Gênesis 1, versículo 26, Satanás teve ciúmes de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem e, porque não foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. Olha, eu vou me reservar aqui a não fazer muitos comentários em cima disso, para deixar você também aí analisar, você fazer uma análise teológica do texto, né? Porque eu não quero ser acusado de desonesto, ou desinformado, ou tendencioso. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o texto e falar exatamente o que o texto está falando, para não causar nenhum tipo de acréscimo ou falsa interpretação do texto, ok? Você está vendo aí na sua tela, para Ellen White, o diabo tinha uma testa alta e larga. Essas informações a Bíblia não traz, né? Ele desejava ser consultado, e porque ele não foi consultado na criação do homem, ele, por causa disso, ele se encheu de inveja, ciúmes e ódio. Essas informações nós não encontramos na Bíblia Sagrada, nós só encontramos nos escritos de Ellen White, tá? Vamos agora para outro slide? Ela vai mostrar agora que Satanás não caiu de uma vez só, né? Porque a Bíblia fala que Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os precipitou, né? Fez eles caírem, né? Destituiu eles da glória de Deus. Agora olha o que Ellen White fala. Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Este não foi imediatamente degradado de sua posição elevada, quando a princípio condescendeu com o espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas pretensões diante dos anjos fiéis. Muito tempo foi ele conservado no céu. Reiteradas vezes lhe foi oferecido perdão, sob a condição de que se arrependesse e se submetesse. Quer dizer, Ellen White diz que Deus, na sua infinita misericórdia, conservou Satanás no céu por um bom tempo. E que ele não caiu de uma vez só, mas que ele foi caindo com o tempo, né? Ele foi caindo da sua posição elevada, ele foi descendo de posição, como se fosse perdendo um cargo, né? Como um diretor que passa para ser gerente, que passa para ser supervisor e que passa para ser o diabo que nós conhecemos hoje. E ela diz também que reiteradas vezes, quer dizer, que várias vezes, Deus lhe ofereceu perdão. Lhe ofereceu, olha, se arrependa. Com qual condição? Dele se arrepender e se submeter à vontade de Deus novamente, né? Vamos ver outro slide agora? Como querubim ungido, ainda estou falando aqui do grande conflito, tá? Que é outro livro que a Igreja Adventista considera como inspirado por Deus, tá? Como querubim ungido, Lúcifer fora altamente exaltado, grandemente amado pelos seres celestiais. Era forte sua influência sobre eles. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Satanás pensou que se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia também levar os outros mundos, né? O Adventismo acredita que existem outros mundos não caídos. Por exemplo, que existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada mundo. Só o nosso mundo caiu, né? Satanás conseguiu fazer, só o nosso mundo caiu. Os outros mundos ainda não caíram, segundo o Adventismo, e esses mundos que ainda conservam a lei de Deus, ainda até guardam o sábado, né? Ellen White teve viagens, assim, visões para outros mundos. O anjo assistente dela levou ela para outros mundos, como por exemplo um mundo que tinha 7 luas, ela descreve, e lá ela conversou com o bom e velho Enoque. Então, Ellen White teve essas viagens em visões a outros mundos, e Satanás, segundo os escritos dela, pensou que poderia também tentar os outros mundos, não só a Terra e os seres humanos aqui da Terra, mas que ele poderia tentar também os outros mundos. Assim como ele ganhou a rebelião do céu, e também ganhou a rebelião aqui na Terra, ele conseguiu seduzir o homem, né, ao pecado, ele também conseguiria fazer isso com outros mundos.
tá? Eu vou deixar aqui para você nos cards, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre os profetas dos outros planetas, né? Sobre o espiritismo, o mormonismo e o adventismo que crê em outros mundos. Eu vou deixar aqui nos cards para você clicar e depois assistir também, tá bom? Vamos lá. Outro slide. Satanás treme. Aqui é um livro chamado História da Redenção, tá? Satanás treme ao contemplar sua obra. Quando eu coloco aí no slide os colchetes e 3 pontinhos, é que eu retirei parte do texto. E de maneira nenhuma eu retirei parte do texto para que ele ficasse tendencioso, tá? Eu só retirei a parte do texto para ele caber no slide aqui. Se você quiser conferir, é só você digitar na internet História da Redenção, página 26, e você verá que todas as informações estão ali. Eu só reduzi para poder caber no slide, tá? Então eu vou repetir a leitura aqui. Satanás treme ao contemplar sua obra. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. Isto lhe é concedido. Então relata ao Filho de Deus que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se a seu sábio comando. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, como pensamento de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não devia ser colocado em perigo. Então, nesse slide que eu coloquei para você aqui, nessa página 26 do livro História da Redenção, nós vemos que Satanás solicitou uma entrevista com Cristo. E nesta entrevista que lhe foi concedido, né, ele disse que estava arrependido, que queria voltar para o céu, que queria voltar ao favor divino. Nesse momento, Cristo chora, segundo Ellen White. A Bíblia não traz essas informações, tá, irmãos? Ellen White que está trazendo essas informações. Então, Cristo chora diante daquela cena, né? Ele se compadece ali, mas fala para Satanás que isso não pode acontecer. Por quê? Porque o céu não pode ser colocado em perigo. Então, isso não aconteceu. Ele não estava realmente arrependido daquilo, como ele estava falando, estava arrependido, ele realmente não estava arrependido, né? Vamos ver outra página aqui do mesmo livro, página 28 agora. Satanás ficou sozinho para considerar seus planos, de modo que fosse absolutamente certa a queda de Adão e Eva. Então, Satanás estava planejando como é que ele ia fazer Adão e Eva pecar, né? Ele temia que seus propósitos pudessem ser derrotados. Estremeceu ao pensar em submergir o santo e feliz par na miséria e remorso que ele próprio sofria. Parecia indeciso, a um tempo firme e determinado, em seguida hesitando e vacilando. Então, Ellen White traz alguns detalhes aqui que a Bíblia não mostra sobre como que estava assim o pensamento de Satanás. Ele estava pensando, ele estava pensativo, ele não sabia realmente o que ele fazia, uma hora vacilando, uma hora hesitando, outra hora firme, determinado. Ele estava indeciso, por quê? Porque ele ia fazer o feliz par cair na miséria. E ele, pelo remorso que ele mesmo tem, né, e que ele mesmo sofria, ele estava meio indeciso se ele faria isso mesmo com o santo par, com o santo e feliz par, né? Então ele estremeceu de pensar que os seus planos poderiam ser frustrados ali, segundo Ellen White, tá? Vamos para a página agora 29 e página 30. Os anjos benévola e amorosamente deram a informação que desejavam. Esse texto aqui vai mostrar que os anjos visitaram Adão e Eva para falar e alertar Adão e Eva, tá? Então os anjos de Deus, os anjos do bem, vamos dizer assim, né? Foram visitar Adão e Eva. Também contaram a triste história da rebelião e queda de Satanás. Então, segundo Ellen White, os anjos de Deus desceram à terra para falar com Adão e Eva e contaram para Adão e Eva o que aconteceu no céu. Olha, Satanás caiu, houve uma rebelião no céu, uma triste história da rebelião de Satanás. Isso foi relatado para Adão e Eva, segundo Ellen White. A Bíblia não mostra isso. Eu estou deixando bem claro isso, né, irmãos? Senão você vai achar que eu estou falando que a Bíblia fala isso. A Bíblia não mostra isso. Quem está falando isso é Ellen White, ok? Contaram a Adão e Eva que o mais exaltado anjo, imediato a Cristo, recusara obedecer à lei de Deus,
a qual tinha ele ordenado para governar os seres celestiais. Vamos para o próximo slide, a continuação aqui, na página 30. Contaram-lhes que Satanás propusera-se fazer-lhe mal e que era necessário estar em alerta, porque podiam entrar em contato com o inimigo caído. Então os anjos falaram assim, olha, cuidado porque o diabo está aqui e ele vai tentar vocês, fiquem alerta, né? Os anjos preveniram Eva para que não se separasse do marido. Essa informação você não sabia se você só lê a Bíblia, né? Porque na Bíblia não tem que os anjos preveniram Eva que ela não podia se afastar do marido, né? Não se separasse do marido em suas ocupações, pois podia ser levada a um contato com esse inimigo caído. Separando-se um do outro, estariam em maior perigo do que se ficassem juntos. Então aqui nesse slide eu mostrei para você que os anjos alertaram que o inimigo estava ali ao redor deles para tentá-los e que Eva não deveria se separar do marido, porque juntos eles poderiam resistir melhor, certo? Vamos para outro slide aqui, ainda a história da redenção, na página 31. Os anjos associaram-se a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música. Então eles, eu não sei qual instrumento havia ali no Éden, né? Mas segundo Ellen White, eles soaram alguns acordes em harmoniosa música. E como seus cânticos ressoassem cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som de suas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. E quando Satanás ouviu, sua inveja, ódio e malignidade aumentaram. E expressou a seus seguidores a ansiedade por incitá-los, Adão e Eva, a desobedecer, atraindo assim sobre eles a ira de Deus e mudando seus cânticos de louvor em ódio e maldição ao seu Criador. Então aqui esse texto mostra que Satanás ficou furioso com o cântico que Adão, Eva e os anjos em harmoniosa música entoaram adoração a Deus. Essa informação também a Bíblia não traz, né? Vamos para outro slide aqui, ainda a história da redenção, um livro interessante, né, na página 32. Satanás assumiu a forma de serpente e entrou no Éden. A serpente era uma bela criatura com asas. Se você achava, segundo Ellen White, que a serpente era igual hoje, nós vemos hoje, segundo Ellen White, a serpente tinha asas, tá? Muitas pessoas assistiram a novela Gênesis, né, e me perguntaram aqui, professor, a serpente era como um lagarto antigamente, né? A Bíblia não traz essa informação. Ellen White fala que ela tinha asas. E quando voava pelos ares, apresentava uma aparência brilhante, parecendo ouro polido. Ela não andava sobre o chão, mas ia de uma árvore a outra pelo ar e comia frutos como homem. Satanás entrou na serpente e tomou sua posição na árvore do conhecimento e começou vagarosamente a comer do fruto. Outra informação aqui, né? Satanás, dentro da serpente, segundo Ellen White, começou a comer do fruto proibido. A própria serpente ali comeu do fruto proibido, né? Não foi só Adão e Eva, segundo Ellen White, eles também comeram aqui, né? A serpente também comeu do fruto proibido. Vamos para o próximo slide aqui. Essa é uma parte interessante também, aqui eu mudei de livro agora, o livro Grande Conflito, página 422. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá encarar a pena final. Esse texto mostra que depois de Jesus ter cumprido o seu ministério, levado os pecados da humanidade, os pecados serão lançados sobre Satanás. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si nossos pecados, ele, Jesus, carregou nossos pecados. Só que Ellen White diz que depois disso tudo, os pecados vão ser lançados sobre Satanás e ele vai sofrer a pena final. Quer dizer, os pecados ainda cairão sobre Satanás. Eu quero comentar agora com vocês sobre esses slides que eu coloquei aqui na tela e vai ser um tempo muito interessante. Depois de nós lermos aqui esses escritos de Ellen Goldwhite, nesses slides que eu passei para você, você deve estar se perguntando assim, professor, mas
O que os adventistas falam sobre esses escritos, sobre esses detalhes? Porque a Bíblia não mostra isso. Você não vai encontrar isso na Bíblia Sagrada, né? Você não vai ver a serpente, antes da queda, tendo asas. Você não vê que Satanás tendo uma testa alta e larga como sinal de inteligência. O que é que os adventistas comentam sobre isso? Bom, primeiro eles vão dizer que Ellen White, né, o espírito de profecia, porque para a igreja adventista, Ellen White não é só uma profetisa, né? Vão dizer assim, ela é uma profetisa verdadeira ou falsa? Não, ela não é só uma profetisa. Ela não é só uma irmã que teve uma visão, né, um sonho, porque a Bíblia fala que a gente deve considerar os sonhos, né? A pessoa que teve sonho, conte como sonho. E aí você vai julgar a profecia segundo a Bíblia. Mas ela não é isso. Para a igreja adventista, ela é o espírito de profecia. Não é uma profetisa qualquer, um profeta de uma igreja que lançou uma profecia. Ela é o espírito de profecia com um grau de inspiração igual da Bíblia Sagrada, como eu li no começo desse vídeo. Mas eles vão dizer o seguinte, Ellen White não acrescenta nenhuma doutrina à Bíblia. Nenhuma doutrina da igreja adventista é extraída dos textos de Ellen White, mas é extraída única e exclusivamente da Bíblia Sagrada. Não é bem assim. Por exemplo, a igreja adventista acredita numa doutrina chamada juízo investigativo. Um tal de juízo investigativo que começou em 1844, junto com o início da igreja adventista, né, dos mileritas para o povo adventista. Ali começa então um tal de juízo investigativo. Nenhuma outra igreja que lê só a Bíblia, nenhuma igreja protestante que crê nos 66 livros da Bíblia, consegue enxergar na Bíblia um tal de juízo investigativo. Se você é cristão de alguma igreja, você já ouviu falar na sua igreja alguma coisa sobre juízo investigativo? A igreja adventista considera essa doutrina como uma doutrina distintiva, ou seja, uma doutrina que só o adventismo tem, né? Então, dizer que não acrescenta nenhuma doutrina já cai por terra quando tem uma doutrina chamada juízo investigativo, por exemplo. Vão dizer o seguinte, não, na verdade, Ellen White não traz nenhum acréscimo à Bíblia, ela apenas mostra alguns detalhes, como alguns comentários bíblicos. Quando você vai ler um comentário, ele traz alguns detalhes daquela história, que nem, por exemplo, agora eu contei para você aqui a história de Adão e Eva e a queda que aconteceu ali, mas os detalhes do que estava acontecendo ali, a música que eles cantaram, né? Os anjos que vieram ali alertar para Eva não ficar distante de Adão, isso não tem na Bíblia, mas tem num comentário. Então, Ellen White é como se fosse um comentário bíblico. O que também não dá para comparar Ellen White com um comentário bíblico, porque um comentário bíblico como esse que eu tenho aqui, esses aqui que eu tenho na minha prateleira, né? São comentários teológicos, culturais, históricos, arqueológicos. Não existe um comentário profético, um comentário cósmico, né? Então, não dá para comparar Ellen White com comentários bíblicos, porque o que você vê aqui são coisas cósmicas, né? E também, assim, não é para acrescentar nenhum detalhe, porque se for para acrescentar algum detalhe, né? Então, eu vou dizer o seguinte... Olha, os peixes antes da queda, Deus me deu uma revelação, os peixes antes da queda tinham asas e voavam sobre as águas. Alguém vai dizer assim, não, professor, mas não tem isso. Não, mas é só um detalhe que eu acrescentei. O que eles vão dizer é o seguinte também, Ellen White, não é que ela não acrescenta nada, ela não contradiz a Bíblia. Nenhum texto de Ellen White contradiz a Bíblia Sagrada. Ora, já contradiz quando acrescenta detalhes, porque não é para acrescentar. Veja comigo Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então não é para acrescentar nada, não é para colocar nenhuma revelação a mais, né? Paulo também fala isso em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Leia comigo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo é bem claro dizendo aqui que se um anjo falar alguma coisa diferente, ou ele mesmo falar alguma coisa diferente do que tem se pregado como evangelho ortodoxo, que deve ser considerado anátema, maldição, mentira, né? Detalhe aqui que
Paulo fala de um anjo, né? Ainda que um anjo, Ellen White tinha um anjo assistente, que levou ela para esse mundo de 7 luas, lá ela conversou com o bom e velho Enoque, lá eles não comeram da árvore do fruto proibido, né? Assim como os Mormons têm, né? Inclusive o anjo Moroni, que revelou a Joseph Smith, assim como Hipólito Leão, Denizar de Rivail, Allan Kardec, como você conhece, tinha o Espírito da Verdade que revelava para ele, Ellen White tinha um anjo assistente, que acompanhava ela também. Ainda que um anjo venha trazer uma nova revelação, seja anátema, é o que diz a Bíblia Sagrada, é o que Paulo fala, né? Se alguém for falar isso, um pregador adventista for ler esses textos numa igreja adventista, não há problema nenhum. Por quê? Pregador adventista, Ellen White é o espírito de profecia. Dizem até que ela ficou 2 horas sem respirar, fazendo, assim como Daniel, né? Ela ficou 2 horas sem respirar e atestaram que ela não respirava, os médicos olhavam, ela não respirava enquanto ela escrevia os seus textos. Então, para uma igreja adventista que crê que Ellen White é o espírito de profecia, não há nenhum problema ler esses textos aqui, né? Tem coisas que eu não falei aqui. Satanás deixa um rastro de luz quando vai de uma parte do universo para o outro, né? Que Satanás teve medo de morrer no dilúvio. Eu não trouxe muitas coisas aqui, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Já está grande já, né? Agora, se você for falar isso numa igreja protestante, imagina que alguém me convide para dar uma aula de angelologia numa igreja protestante. Angelologia é a doutrina que ensina os anjos, né? Então eu vou dar uma aula, olha, agora eu vou ensinar sobre Satanás. Satanás tinha uma testa alta e larga, é como sinal de inteligência. Ele ficou furioso quando ouviu o cântico de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Ele ficou indeciso, às vezes hesitava, às vezes determinado se ele ia tentar ou não a terra. Ele pensou que poderia tentar outros mundos. Ele entrou na serpente, a serpente tinha asas. E para completar tudo, os pecados serão lançados no final de tudo sobre Satanás. Alguém vai dizer assim na hora dessa minha palestra numa igreja protestante: peraí, professor, mas aonde que está na Bíblia isso? Vou dizer, não está na Bíblia. Está nos escritos de Ellen White. Vão me retrucar, dizer assim, não, professor, então, por favor, se restrinja à Bíblia, porque aqui nós somos uma igreja protestante, e quando eu falo de uma igreja protestante, estou falando de uma doutrina chamada sola escritura. E a sola escritura se detém a 66 livros da Bíblia e nenhum a mais, e nenhum escrito a mais. Então, professor, por favor, se essas informações não estão na Bíblia, não traga aqui para a nossa igreja, pelo menos uma igreja protestante, eu imagino que falaria assim. Analise você, meu irmão. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém e nem causar polêmica aqui na internet. Eu sou um educador, um professor, quero trazer informação aqui para você. Analise você os textos que eu li, analise a Bíblia Sagrada, que Deus te dê graça, que Deus te dê inteligência, sabedoria, que o Espírito Santo te revele todas as coisas, para você avaliar e fazer prova. A Bíblia fala para nós não absorvermos tudo de uma só vez, mas provarmos os Espíritos se procedem de Deus ou não. Ser um povo bereano, para você comparar a pregação com a Bíblia. Paulo pregava e o povo de Bereia comparava se o que ele pregava está de acordo com a Bíblia. Faça isso com o meu vídeo agora. Analise o meu vídeo se o que eu estou falando está de acordo com a Bíblia. Se não tiver, rejeite esse vídeo agora mesmo. Se ele estiver de acordo com a Bíblia, absorva, porque você vai ser uma pessoa bereana. Não, isso aí condiz com a Bíblia. Não, isso aqui não condiz com a Bíblia. Tá certo? Eu espero ter ajudado você trazendo informações aqui que talvez até agora você não percebeu. Será que Satanás vai levar os pecados mesmo de toda a humanidade? Ou será que isso é uma heresia? Vou deixar isso para você responder aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta aí o que você achou, se você nunca teve contato com os escritos de Ellen White, se você é um adventista e está assistindo esse vídeo, pode comentar aqui abaixo. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Teologar. Compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer também essas informações. Siga a gente aqui nas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, assim a gente fica pertinho, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teologar.